Os Cavaleiros do Zodíaco retornam ao mundo em seu primeiro filme live action. Saint Seiya, desde os anos 90, esteve nos cinemas do Brasil uma vez a cada década. Em 95, tivemos a Batalha de Abel, a lenda dos defensores de Atena. Em 2006, Prólogo do Céu. Em 2014, o filme CG A Lenda do Santuário. E em 2023, o começo, The Beginning, a maior produção já realizada dos Cavaleiros desenvolvida por Hollywood. Confira agora todos os segredos e bastidores da produção do novo filme. Tudo o que precisa saber antes de ver Cavaleiros nos cinemas. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Tudo começou em dezembro de 2016. Kozo Morishita, presidente da Toei Animation na época, que também atuou na série clássica dos Cavaleiros como diretor e produtor, revelou pela primeira vez durante sua visita ao Brasil que um filme longa-metragem de Saint Seiya em live action, ou seja, com atores reais, estava sendo desenvolvido. Esse foi o ponto de partida para a saga que finalmente está prestes a ser iniciada nos cinemas de todo o mundo em 2023. Em maio de 2017, as primeiras informações do live action começaram a surgir. Segundo o site Screen Daily, a empresa chinesa A Really Good Film Company irá desenvolver e coproduzir o filme ao lado da Toei Animation. Também foi revelado que será gravado no idioma inglês. Os produtores são Yoshi Kezawa, que também atua na série 3D de Saint Seiya, e Joseph Chow, ambos da Toei Animation, e Jeffrey Chan, fundador da RGF. Kozo Morishita e Masami Kurumada são os produtores executivos. O criador original dos Cavaleiros deixou uma mensagem aos fãs sobre o filme. Este projeto é para toda a nova base de fãs leais que apoiaram Saint Seiya nos últimos 30 anos, bem como a nova geração de fãs. Masami Kurumada. Kozo Morishita também deixou suas palavras. Estamos muito animados com a parceria com a RGF para trazer esse título para a audiência mundial, como um filme live action que esperamos ser o primeiro de muitos do catálogo de séries da Toei Animation. O site japonês Eiga divulgou o nome do diretor. É o polonês Tomasz Baginski, indicado em 2002 ao Oscar com a animação Cathedra, The Cathedral, e também trabalhou com séries como The Witcher. O longa é um projeto sem precedentes e será como os filmes de ação de Hollywood. O diretor revelou em suas redes sociais que sempre foi grande fã de anime, e chegou a hora de uma sólida adaptação de Saint Seiya. Em 18 de setembro de 2017, o site Cave Zodíaco conseguiu informações de que as filmagens serão feitas por toda a Europa. Os roteiristas estavam trabalhando arduamente na elaboração da história. Em novembro de 2018, surgiram mais novidades do filme divulgadas pelo site Film Combat Syndicate. O título provisório é Saint Seiya, Knights of the Zodiac. Será um filme de ação e aventura com aproximadamente 90 minutos. Entre os roteiristas estava Eugene Son, um dos responsáveis pela mudança feita com Shun de Andrômeda na série 3D de Saint Seiya. As filmagens estavam previstas para o verão europeu de 2019, e o orçamento inicial do filme foi de 32 milhões de dólares. Em dezembro de 2018, o primeiro teaser pôster do filme foi revelado. Um ano depois, em dezembro de 2019, o site Cave Zodíaco conseguiu informação com uma fonte ligada diretamente ao projeto, de que o filme ainda estava em pré-produção. Quase um ano depois se passou, e em outubro de 2020, o site também confirmou que o live action continuava sendo produzido, mesmo sem notícias. Devido à pandemia, o cronograma inicial foi comprometido. Contudo, o projeto continuava avançando ainda que na fase inicial. Em março de 2021, foi divulgado na Forbes que a atriz holandesa Famke Janssen foi escalada para atuar no live action. Na entrevista, a atriz comentou que o filme é uma adaptação de um anime baseado na mitologia grega, muito popular na Europa. Por conta da pandemia, o início das gravações foi adiado 2 vezes, mas as filmagens deveriam iniciar ainda em 2021. Em abril de 2021, o site Asian Film Festival listou o filme para ser lançado em 2022, mas essa data sofreu alteração com o atraso gerado pela pandemia. O diretor do casting do projeto, Brad Gilmore, e seu assistente, Alex Skolnick, foram revelados e possuem vasta experiência em Hollywood. Em maio de 2021, o diretor revelou que o roteiro estava pronto e boa parte do elenco já foi selecionado. O segundo nome do elenco a ser divulgado foi o do ator Makenio Arata, famoso por sua participação no filme live action de Samurai X. Em agosto de 2021, o site Cave Zodíaco divulgou com exclusividade que o projeto avançou saindo da pré-produção. As gravações foram iniciadas e boa parte delas ocorreu em Budapeste, na Hungria, e muitas outras delas serão realizadas em Los Angeles, nos Estados Unidos. No mês seguinte, o site The Hollywood Reporter revelou que a Sony Pictures foi incorporada ao projeto e também irá distribuir o longa-metragem. Confirmou que Makenio Arata será Seiya de Pégaso. Madison Iseman, dos filmes Annabelle e Jumanji, será a deusa Atena. Sean Bean, de Percy Jackson e Game of Thrones, será Mitsumasa Kido. Diego Tinoco, da série On My Block da Netflix, será Ikki de Fênix. Outros 2 nomes foram revelados
revelados: Nick Stahl, de Exterminador do Futuro Rebelião das Máquinas, e Mark Dacascos, de Double Dragon. O filme terá muitas cenas de luta e foi contratado o experiente dublê Andy Shen, o coordenador de lutas do filme Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis da Marvel. Ele postou uma foto comemorando o fim das gravações na Hungria, vestindo uma jaqueta com o logo Sensei Stuff Family, família de dublês de Saint Seiya. No final de setembro de 2021, as primeiras fotos do filme foram divulgadas. Nelas temos Makenio Arata como Sei em seu treinamento, e Kate Lee Hudson, que é dublê profissional e deverá ser Marin de Águia. Masami Kurumada, o autor original de Saint Seiya, comemorou através de seu site oficial o fim das gravações do filme nas locações na Europa. Os jornais japoneses começaram a divulgar o live action. O site Variety entrevistou o coordenador de lutas do filme Andy Shen, que contou seu objetivo: criar algo único, enraizado na cultura asiática, mas com apelo universal. Revelou também que a Toei Animation considera esse live action a primeira parte de uma franquia de 6 ou 7 filmes. O orçamento já estava em torno de 60 milhões de dólares. O roteiro escolhido é o de Josh Campbell e Matt Stucken. Esse será o primeiro filme onde será apresentado o herói. Portanto, a ideia não é tornar a história grande demais. Optaram por criar um visual próximo da obra original, mas com uma história adaptada. Em novembro de 2021, Diego Tinoco, o Wiki de Fênix, postou uma foto da reunião de leitura do roteiro do filme. Nela temos a confirmação da equipe de roteiristas, e o nome de Eugene Son realmente não está mais entre eles. Amém. Diego Tinoco também confirmou em entrevista à revista Book Off que assinou o contrato com a Sony para 3 filmes de Saint Seiya. Logo no início de 2022, mais uma atriz foi revelada: Keilan T, de 15 anos, da série Sombra e Ossos da Netflix, que interpretará Seika criança, a irmã de Seiya. Em julho de 2022 foi divulgado o segundo teaser pôster, mostrando que o conceito de Clock Stones, os pingentes de armaduras que foram vistos em Saint Seiya Omega, no filme A Lenda do Santuário, e na série 3D lançada na Netflix e Crunchyroll, também será usado no live action. A revista Variety publicou uma entrevista com o produtor internacional do filme, Yoshi Kezawa. Ele revela que a intenção da Toei Animation é expandir seus negócios a partir do live action, internacionalizando suas marcas, e já contam com escritórios em diversos pontos do mundo. Masami Kurumada teve preocupação em participar criativamente da produção do longa e em proteger sua propriedade intelectual, sendo o agente direto de negociação desse projeto. Ele já tinha interesse em produzir um filme live action desde os anos 90. O piloto norte-americano Starstorm deve ser a prova disso. Estão trabalhando com a intenção de produzir uma série com 6 filmes, visto a necessidade que o cinema tem por longas consequências. A Toei Animation sabe que para o projeto obter sucesso, é preciso atingir novos e antigos públicos, mas acredita que todos verão um trabalho de produção excelente. No painel realizado na San Diego Comic Con 2022, foi apresentado um vídeo com os bastidores do filme e muitas cenas de luta corpo a corpo. Foi preciso realizar adaptações, já que muitos elementos do anime e mangá não funcionariam naturalmente em um filme. Porém, tentaram se manter fiéis ao máximo à obra original, mantendo a essência e valores de Saint Seiya. O vídeo exibido no painel foi disponibilizado em 4K na internet e, com isso, muitos trechos do storyboard ficaram legíveis em um dos frames. O site Cave Zodíaco divulgou os textos visíveis. Cenas 1A e 1B. Na Terra, uma visão do espaço. Vemos flashes de tempestades nas nuvens mais baixas. A Ioros viaja por elas, iluminada por relâmpagos. Em super câmera lenta, surge um flash de luz mais forte ao fundo. A Ioros é atacado e tenta se proteger. Cena 66B. Em câmera lenta, Athena olha para cima. Há redemoinhos e turbulência de energia estranha ao redor dela. Em um ângulo mais baixo, ainda em câmera lenta, um grupo de cavaleiros salta em um vazio acima. Os redemoinhos de energia estão por toda parte agora. Athena olha para outra direção, onde está um cavaleiro de prata. Ele é atacado por um cavaleiro negro que corre em sua direção. A câmera se move ao redor e vemos o rosto de Seiya. O jovem dá um soco. A câmera segue mostrando Seiya acertando o cavaleiro negro. O elmo do inimigo se quebra. Cacos de vidro e fibra de carbono voam por toda parte. A câmera segue os fragmentos que brilham na luz. Cena 107. Nuvens de poeira no ar. A cena é tomada com a luz quente do sol. Um vento uivante traz à tona a voz de um menino chorando. Em um movimento de câmera para a direita, revela-se Seiya derrotado. Ele levanta a cabeça. Por cima do ombro de Seiya, vemos as pernas de Marin em foco. Ela está de pé em uma coluna quebrada, em um plano mais alto do que o de Seiya. A poeira está girando em torno deles. Um novo ângulo mostra Marin parada, como uma estátua. Seiya diz que ela estava certa sobre ele, fracassou. Não é um cavaleiro. Ele não pode salvá-la. Marin pergunta a Seiya quem ele está tentando salvar.
A guerreira entra em cena. Cena 120. A esfera. O local, uma espécie de sala, está cheio, com Ikki cercado por Graad, ou Gurad, e seus cavaleiros negros. Vemos diversos monitores de TV. Temos imagens de circuito interno de câmeras, com a Athena amarrada na máquina, a esfera. Temos o close-up em seus olhos. A máquina começa a vazar cosmoenergia. Os técnicos fogem. Os assentos da máquina começam a quebrar. Com a atualização do site oficial americano do filme, foi confirmado que Famke Janssen será Graad, personagem criado na primeira temporada da série 3D, que foi lançada somente na Netflix. Porém, no live action, Graad será mulher. No site também foi revelada a sinopse. Quando o obstinado órfão de rua em busca de sua irmã sequestrada explora involuntariamente poderes ocultos, descobre que pode ser a única pessoa viva capaz de proteger uma deusa reencarnada, enviada para cuidar da humanidade. Ele só se tornará um cavaleiro quando puder deixar sua irmã ir e abraçar seu destino. Ele é Seiya e foi recrutado para iniciar uma jornada em busca da lendária armadura de Pégaso. O que será trazido ao mundo, esperança ou ruína? Na Terra, outrora governada pelos deuses, Athena, a deusa da guerra, surge uma vez mais. Agora em Saori, a garota que luta com a responsabilidade de controlar o poder da deusa. Graad é a líder de uma organização secreta que visa se apossar do poder de Athena. Mitsumasa Kido é o recrutador e mentor que coloca Seiya no teste final para se tornar cavaleiro. O jovem, nascido sob a constelação de Pégaso, poderá salvar o mundo? No evento Tamashii Nation 2022, que ocorreu em novembro, foi anunciado que uma nova linha de bonecos está sendo desenvolvida. Em seguida, o perfil oficial do filme informou que serão bonecos baseados no filme live action. Em 29 de novembro de 2022, vazou que seria o novo teaser pôster do filme, antes do site oficial japonês ser lançado. A previsão da estreia nos cinemas foi confirmada para 2023. Na imagem temos a frase: "Siga além do destino". Horas depois, o site entrou no ar com um teaser trailer de 30 segundos destinado ao público japonês. No dia 1º de dezembro de 2022, durante o evento CCXP em São Paulo, que revelou que a terceira temporada da série 3D de Saint Seiya será lançada em 2023, foi exibido também o teaser completo destinado ao público ocidental, uma versão mais longa do primeiro, com aproximadamente 1 minuto. O teaser se inicia com a Terra vista do espaço. Uma grande explosão como um redemoinho ocorre. Shura de Capricórnio avança contra Aiorus de Sagitário, que carrega o bebê Athena em seus braços. A cena é baseada no filme computação gráfica A Lenda do Santuário, que também inspirou a série 3D CG na segunda temporada, que foi exibida somente na Crunchyroll. Shura ataca Aiorus, mas aqui não temos o Cavaleiro de Gêmeos, como ocorreu nas duas versões em 3D. Aiorus contra-ataca e seus poderes colidem. Seiya caminha por um mundo devastado, onde vemos a queda da estátua de Athena no santuário. Mitsumasa Kido, um recrutador e mentor que coloca Seiya no teste final para se tornar um cavaleiro do Zodíaco, fala com o jovem. É mostrado um salão circular repleto de cenas do passado, como os antigos vasos gregos. As ânforas revelavam os combates épicos da mitologia grega, documentando também a evolução artística, social e política da história da Grécia. Seiya caminha pelo salão apresentado por Kido, que agora explica sobre Athena, a deusa que retornou ao mundo em sua forma humana. Podemos ver Saori sobre o mesmo local circular, a esfera, envolta em energia, despertando. Seiya está destinado a se tornar um dos cavaleiros que a protegem. Ele está usando um pingente de armadura que brilha. Seiya ataca, mas parece não ter despertado seu cosmo por completo. Trajando a armadura de Pégaso, Seiya começa a despertar seu verdadeiro poder. Vemos a aura de Pégaso ao seu redor, juntamente com as 13 estrelas da constelação de Pégaso. Mas Seiya não parece acreditar nas palavras de Mitsumasa Kido no início. Uma pessoa trajando uma armadura negra é perseguida por um grupo de homens armados, como se fosse a defesa da fundação atacando um cavaleiro negro invasor. Graad, a líder da organização secreta que visa apoderar-se do poder da deusa Athena, surge em meio à destruição que está ocorrendo no mundo. Ikki de Fênix está com seu pingente de armadura na orelha. Pégaso luta contra os inimigos. Cassius aparece no ringue de batalha. 3 cavaleiros negros têm suas armaduras destruídas por Athena. Marin de Águia, a mestra de Seiya, é revelada no campo de treinamento. Graad invoca um poder desconhecido de suas mãos. Cassius veste uma armadura negra e avança contra Pégaso. A grandiosa armadura de Pégaso, em sua forma Objet, surge atrás de Seiya e se une a ele através do cosmo. Tatsumi luta contra os Cavaleiros Negros, colocando uma bomba em um deles para explodi-lo. Ele estava cercado pelos inimigos. Uma explosão ocorre diante dos homens armados. Seiya de Pégaso surge e se coloca rapidamente em posição de ataque. Seiya, com a vestimenta de treinamento, eleva seu cosmo. Ele é um órfão de rua que foi recrutado para iniciar uma jornada em busca da lendária armadura de Pégaso. O teaser termina com o logo do filme em inglês. As imagens divulgadas no site oficial japonês mostram Sei Saori, Graad e Seiya com a caixa de Pandora de Pégaso.
e também Saori Mitsumasa Kido. No site japonês temos mais informações. Thomas Baginski, de The Witcher, que registrou a exibição na Netflix número 1 do mundo, pegou o megafone como diretor, DNG, e trabalhou em Matrix Resurrection. É responsável pelos efeitos visuais, VFX. Um grande projeto que reúne a maior equipe de produção de Hollywood finalmente começou. Uma espetacular batalha corpo a corpo fascinante da equipe de ação do filme da Marvel, Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Makenio Arata lança um blockbuster de batalha imortal de Hollywood para o mundo. O ator conta que estar envolvido no trabalho Saint Seiya, que é amado em todo mundo, o enche de surpresa e emoção. E na hora das filmagens, teve a alegria de estrelar um filme de Hollywood pela primeira vez. Vestiu Seiya com todo o seu coração e alma. Cavaleiros do Zodíaco é uma obra-prima criada por um elenco e equipe maravilhosos. Ele ficaria feliz se as pessoas de todo mundo pudessem se divertir. O trailer começa com um grande redemoinho visto do espaço na Terra. Aioros de Sagitário luta contra Shura de Capricórnio. Nos braços do leal Cavaleiro de Ouro está o bebê Athena, a reencarnação da deusa protetora do mundo. Ela está dentro de uma cápsula dourada. A cena é totalmente inspirada no filme CG A Lenda do Santuário. Shura avança para tomar a vida de Aioros. Agora podemos ver detalhes da armadura de ouro. Simplesmente espetacular. Os dois guerreiros da elite do exército de Athena colidem. A Terra é atingida por um meteoro. Provavelmente é a cápsula com o bebê. Seiya luta contra Cassius e a aura com as asas de Pégaso já emanam dele. Mitsumasa Kido revela que Seiya é um cavaleiro, com o dever de proteger Athena arriscando sua vida. Saori aparece e Seiya caminha pelo santuário devastado com a estátua de Athena em pedaços. Marin treina o jovem. Seiya fala para Mitsumasa que tudo o que ele fala é loucura. A Amazona de Prata eleva seu cosmo formando uma águia em suas costas. Ela desfere seu ataque destruindo uma enorme coluna. Seiya está impressionado e se pergunta como ela fez isso. É revelada em detalhes a aparência de Marin, com a máscara fiel ao mangá e anime clássico, inspirada na face das estátuas gregas femininas. Sua armadura também está muito próxima das versões que conhecemos, com ombreira dupla e assimétrica. Pra mim ficou perfeita. Seiya se tornará o Cavaleiro de Pégaso e vestirá a armadura sagrada. Finalmente vemos de perto essa cena com reluzente Object de Pégaso, cena totalmente inspirada na primeira versão que Seiya veste a armadura no anime. Em seguida temos Saori presa na esfera diante de Graad. Seiya promete que irá salvá-la e se joga. Se ergue do solo com a primeira armadura de Pégaso. O lendário cavaleiro renasce. Os cavaleiros negros atacam. Seiya luta em uma velocidade impressionante. O poder militar de Graad também ataca o cavaleiro, que sempre se levanta. Graad acredita que deve salvar os humanos de Athena. O poder da deusa destrói a primeira armadura de Pégaso. Seiya tenta se aproximar de Saori. Ele acredita que ela não será a deusa que trará guerra ao mundo. Ikki de Fênix abre suas asas ardentes, declarando que não precisa de deuses. Explosões ocorrem. A grande batalha entre Pégaso e Fênix tem início. Ikki arremessa Seiya para o alto e o golpeia no ar. Seiya vê que ele não sabe quando parar. Em uma sequência de golpes, Fênix conta que as pessoas costumam falar isso dele. Seiya lança o meteoro de Pégaso. Os dois cavaleiros elevam seus cosmos ao infinito, dispostos a explodir suas vidas por aquilo que acreditam. Os Cavaleiros do Zodíaco ao início, siga além do destino. Courage da Pink será a música tema do filme live action com estreia mundial em 28 de abril de 2023. A cantora norte-americana já vendeu mais de 135 milhões de discos. Andy Shen, que atuou no filme da Marvel Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, é o responsável pelo estilo de ação do novo live action dos Cavaleiros do Zodíaco. Finalmente revela o grande segredo escondido nos movimentos de Seiya. Ele já conhecia os Cavaleiros desde sua adolescência nos anos 80, principalmente Seiya, que com o meteoro de Pégaso é inesquecível. Para ele, queimar o cosmo é focar, se concentrar até alcançar seus limites. Assim, é possível atacar após mentalizar, concentrando toda a sua energia para projetá-la. Acredita que o movimento mais icônico é quando Seiya lança o meteoro de Pégaso. Para tornar a cena ainda mais marcante, Andy Shen pensou em começar o ataque com um movimento assinatura, o tornando único. A posição escolhida da mão em toda a ação é como a cabeça de um cavalo alado. Portanto, a maioria dos movimentos seguem essa posição específica que simboliza Pégaso. Em dezembro de 2022, começou a distribuição de panfletos do filme no Japão. E em meados de março de 2023, o pôster oficial do filme também foi liberado. Ocorreu um evento para promover o live action no Japão e contou com a imprensa e a participação do ator Sei Ishikawa, que é fã de Saint Seiya e já assistiu ao filme. Contou que achou incrível a sensação de velocidade e ficou impressionado com a cena em que Seiya veste a armadura de Pégaso. Acredita
acredita que até mesmo quem não conhece a obra original poderá gostar. É o novo mundo para Seiya, recriado por Hollywood. Deseja que Cavaleiros do Zodíaco se espalhe ainda mais e que continue eternamente. O site Cave Zodíaco confirmou com a Sony Pictures que o filme será lançado na França em 24 de maio de 2023, quase um mês depois da estreia no Japão. O live action dos Cavaleiros do Zodíaco faz parte de uma sequência de 6 a 7 filmes para cinema. A grande polêmica é a armadura de Pégaso. Isabela Boscov, jornalista especializada em crítica cinematográfica, comentou sobre a série The Last of Us em relação à adaptação versus réplica. Confira. A série é uma adaptação e não uma réplica. E desculpa dizer isso, mas quem precisa que as histórias sejam contadas sempre do mesmo jeito, com as mesmas palavras, com os mesmos acontecimentos na mesma ordem, são as crianças muito pequenas. Já tivemos outros live actions que tiveram armaduras mais fiéis ao anime clássico, mas nenhum deles teve grande sucesso. SMAP On Stage é o musical da Bandai lançado em 91 que adaptou a saga de Poseidon. O elenco principal foi formado pelo grupo de ídolos japoneses SMAP. Super Musical é a adaptação lançada em 2011 da batalha contra Ares. A história mostra também o passado de Atena sendo protegida pelos cavaleiros, que após perderem a vida, juraram lealdade à deusa da discórdia e retornaram ao mundo como cavaleiros fantasmas. Starstorm é o piloto perdido de um filme dos anos 90 nos Estados Unidos, que adaptaria a saga do Santuário. Shun é uma mulher e os cavaleiros lutam contra a Máscara da Morte de Câncer. Tomasz Tomek Baginski é o diretor do novo filme live action. Confira agora sua entrevista na íntegra que concedeu ao site J-Box, em oportunidade cedida pela Toei Animation. O diretor já conhecia a série, chegou a ver alguns episódios na época, pois era muito popular na Europa e no leste europeu. Portanto, não era algo desconhecido para ele, mesmo não estando tão envolvido. Ele já trabalhou com a Toei Animation em outro projeto, que fluiu tão bem que um dia lhe perguntaram o que ele conhecia sobre Saint Seiya. Tomás sabia da mitologia grega, que as armaduras são importantes, e conhecia os protagonistas. Então a Toei pediu que ele olhasse o projeto, a história e o roteiro há 5 ou 6 anos atrás. Ele fez suas observações e acabou se unindo à equipe, após tantos anos, depois de muitos rascunhos, já que o mundo dos cavaleiros é vasto e complexo, com tantas histórias e personagens. Teve seu primeiro dia no set de filmagens. Finalmente gravaram e agora possuem o filme. Está muito empolgado. Agora ele sabe muito mais, está profundamente envolvido. Contudo, viu pessoas que mergulharam ainda mais profundo, conhecendo tudo sobre cavaleiros. Se ele tivesse qualquer dúvida mais difícil, poderia sempre perguntar à Toei, ou às pessoas que criaram a obra. Tiveram feedbacks do criador original Masami Kurumada durante a produção. Ele deu muito apoio e ideias realmente muito importantes sobre o que é central na história. É importante para Saint Seiya. O desenvolvimento de um filme leva muitos anos. No início era um grupo pequeno trabalhando principalmente no roteiro e em decisões, como onde produzir ou como abordar. É preciso considerar o orçamento, pensar em muitos elementos. O maior desafio foi pensar em como tornar a história acessível para o público que não conhece cavaleiros, já que é um vasto universo complexo com dezenas de personagens, muitas histórias, várias histórias dentro da história e muitas temporadas para assistir. Quando se cria o primeiro filme desse mundo, precisa funcionar para os fãs, tendo muito cuidado em manter os elementos que são importantes para eles, mas ao mesmo tempo, era preciso explicar diversos conceitos, como quem é Seiya, quem ele precisa proteger e o que é o Cosmo, para quem não conhece a obra, o que é muito difícil de se fazer com histórias já ligadas a um clássico. Ele nunca trabalhou em um projeto com tantos cavaleiros, tantas sagas e infindáveis elementos. Descobriram que quem não conhece esse universo não entende nada. Portanto, tiveram de encontrar um ponto de partida, através da história da origem de Seiya, e se tornou o grande foco dentre tantos momentos icônicos do mangá e anime. Então, começaram a trazer alguns elementos, os personagens para introduzir na história, tanto no plano de fundo quanto relacionado a Seiya. Tomás acredita que concluíram uma ótima história e roteiro. Ele conta que certamente há mudanças, afinal, faz 40 anos desde a primeira edição com as primeiras histórias desse universo. Então foi necessário fazer de alguma forma algumas coisas funcionarem no mundo de hoje, mas chegaram bem perto da essência e da trama original. Masami Kurumada esteve envolvido em vários momentos. Quando chegavam a um ponto, marco ou cenas importantes, sempre pediram a opinião do criador original e tiveram excelentes feedbacks sobre as armaduras, a história e como abordá-la. No começo eles tinham designs bem super-heróis, com muita tecnologia. Masami Kurumada disse que a inspiração principal eram cavaleiros reais, e a armadura
armaduras reais. Assim, fizeram armaduras um pouco mais baseadas estruturalmente nas medievais, mas mantendo ainda o toque de fantasia próximo de Saint Seiya, como as ombreiras proeminentes. É importante essa forma, mas ao mesmo tempo, difícil, pois não é uma animação, é com seres vivos, com várias ligações no corpo. Precisaram trabalhar muito para que tudo pudesse funcionar, pois a ombreira grande limita muito o movimento do cotovelo. Também foi preciso descartar o que não foi possível adaptar. Masami Kurumada foi consultado e viu o filme, fez algumas observações e também orientou sobre o que devem fazer no futuro. Caso o filme seja um sucesso, já sabem por onde ir com o design das armaduras. O diretor ama que os desenhos das armaduras em Saint Seiya não ficam estagnados, elas evoluem, se modificam a cada temporada, conforme os cavaleiros se desenvolvem, elevam seus cosmos, mais evoluídas elas ficam. Demoraram muito para acertar a história, já que toda vez que estavam satisfeitos com o roteiro, o testavam com pessoas que não conhecem nada da série, e normalmente elas ficavam com dúvidas e confusas. Dessa forma, viam a necessidade de explicar melhor alguns pontos, tornando tudo bem trabalhoso, ao mesmo tempo que era desafiador e empolgante, fazendo o diretor se apaixonar por esse mundo, pelos personagens e tantas histórias incríveis. Ele espera que esse amor seja visível, que o filme tenha coração. Tomás está vendo superficialmente os comentários dos fãs, pois acredita que agora é errado se animar demais com um bom feedback, e também é errado se deprimir com o negativo. Mas ele não ignora os fãs, pois são muito importantes para ele, e deseja muito que as pessoas amem esse filme. Contudo, sempre vai ter alguém que não vai gostar de algo, pois as pessoas são diferentes, e estão fazendo um filme para um público enorme. Sempre haverá pessoas que terão sugestões de como poderia ser. Podem estar até certas, mas é um filme, uma máquina em movimento, que se adequa ao orçamento, ao tempo e à história que fizeram. Focaram nela para que funcione da melhor maneira possível. Ele espera que muitos amem. Todo o time fez tudo o que podia para que o filme ficasse o melhor possível, mas sempre há espaço para melhorar. No entanto, acredita que é uma ótima história. Eles desejavam um elenco internacional na medida do possível. Tentaram até certo nível, não totalmente, honrar o lugar da história original. Sabiam, por exemplo, que Seiya tinha que vir do Japão. Isso foi decidido bem no começo, mas não foi fácil, pois poucos atores jovens japoneses falam inglês fluente. Ele ficou muito contente com Makenio, que é super popular no Japão, mas que com esse filme as pessoas verão que ele é uma estrela de primeira classe, um superstar. É fácil encontrar atores conceituados um pouco mais velhos, mas sabiam que os cavaleiros teriam de ser jovens que já tivessem popularidade e reconhecimento. Também precisavam de alguns personagens para interagir com o elenco, e tiveram a sorte de conseguir Shambin, Nick Stahl e Fake Jensen, o elenco perfeito e melhor para esse filme. Ninguém fez um projeto live action dos cavaleiros nessa escala antes. Essa é uma grande mudança. Pode ser fácil animar as armaduras enormes, mas quando as colocam nas proporções humanas, levaram muito tempo para fazer dar certo e se conectar com a nossa realidade. Foram inúmeros desafios. Alguns elementos são fáceis de reconhecer, há cenas que as pessoas já conhecem bem, e haverá também outras inéditas. Para ele é muito importante o coração. Estavam focados em acertar o tom e em buscar o equilíbrio entre ação e luta, sem deixar de mostrar que Saint Seiya é mais do que isso. É místico, mágico e possui elementos profundos conectados ao treinamento e a relação entre Seiya e Athena. Ou seja, é um filme de ação e fantasia, mas tem um coração, que é a chave que normalmente falta em superproduções. Não querem perder esse elemento mais íntimo do mundo entre explosões. E Tomás crê que ele se manteve e está no filme. Todos poderão assistir e sentir por conta própria. A estreia ocorrerá em junho de 2023 na Itália, África do Sul, Reino Unido. Em maio na França, Espanha, Bulgária, Oriente Médio, República Tcheca, Ucrânia, Portugal, Alemanha, Nigéria e Polônia. Em 28 de abril no Japão, Quênia e Romênia. E finalmente, em 27 de abril na América Latina, México e Brasil. Oportunidade imperdível para rever nossos valorosos Cavaleiros da Esperança uma vez mais na tela grande. Confira agora a análise do trailer completo dublado lançado oficialmente no Brasil. O trailer começa com Saori abrindo os olhos. É a nova voz oficial de Athena, Raíssa Bueno. Eu tive uma visão. Vemos Seiya com sua armadura sendo destruída, juntamente com Cassius e os Cavaleiros Negros em chamas. Pessoas queimando. Tava tudo destruído. Era a Athena. Ela que fez isso. O visual da deusa é muito próximo da versão original dos anos 80, segurando o Nick. Eu fiz isso. E a gente não vai deixar isso acontecer. Saori está com Mitsumasa Kido, que é dublado por Tata Guarnieri. A voz clássica de Siegfried de Dub, Estrela Alpha. E a voz de Afrodite de Peixes na segunda dublagem feita na Alamo. Eu vi o que você fez no ringue. Temos a luta entre Seiya e Cassius. Mitsumasa encontra Seiya. Eu sabia que era você, Seiya. E se eu te dissesse que a nossa querida Saori é a reencarnação da própria deusa
deusa Atena. Agora temos a confirmação que serão mantidos os nomes clássicos no Brasil. Há deuses ao nosso redor e heróis dentro de nós. Seiya encontra o pingente de Pégaso. Você está destinado a se tornar um de seus cavaleiros guardiões. Seiya está com Saori. Me fala, como é ser uma deusa? É a nova voz oficial de Pégaso, Whirley Contaifer. Às vezes eu sinto como se eu fosse uma convidada no meu próprio corpo. Temos Marin Diag iniciando o treinamento de Seiya. Está pronto para começar seu treino? O Cavaleiro de Pégaso é corajoso, humilde e comprometido em proteger Atena com sua vida. Marin é dublada por Adriana Torres, a nova voz Como é oficial. que você fez isso? Cassius ressurge como um cavaleiro negro sob as ordens de Graad, ao lado de Ikki de Fênix. A guerra que nos aguarda é diferente de todas as outras. A fundação é atacada pelos Cavaleiros Negros. Eu preciso nos salvar dela. Graad foi esposa de Mitsumasa Kido, mas acredita que Saori trará destruição aos humanos. Ela representa o poder tecnológico e bélico da humanidade, visto na série clássica através da Fundação Graad, que também pode ser chamada de Gurad, e já foi dublada no passado como Grado e Galar. E você acha que eu queria isso? Vemos Seiya tentando se aproximar de Atena. Uma cena espetacular de Shura de Capricórnio com sua armadura de ouro. Cassius tem seu rosto coberto pela armadura negra em sua vingança contra Pégaso. Vemos o cavaleiro com sua suposta roupa de treinamento. E em seguida com a armadura de Pégaso, que poderá evoluir. Graad alerta Cassius. O poder dele é um perigo. Quando ele aprender a controlá-lo, nenhum homem vai ser capaz de detê-lo. Acho bom você colocar o cinto. Revemos mais cenas e temos uma nova de Marin saltando. Tatsumi lutando contra os Cavaleiros Negros invasores. Finalmente, a armadura de Fênix na forma Object, com Ikki sendo elevado diante dos Cavaleiros Negros. Cassius é derrotado por Seiya e é apresentado o título e logotipo oficial no Brasil. Os Cavaleiros do Zodíaco Sensei o começo. Achou que era o único cavaleiro? Ikki, trajando a armadura de Fênix, avança na batalha contra Seiya de Pégaso. É o dublador Léo Caldas, a nova voz oficial de Fênix. Saiba mais sobre a troca do elenco de dubladores, clica no card. A dublagem foi realizada na Atma Entretenimento e o filme tem duração aproximada de 1 hora e 54 minutos. Sensei o começo terá pré-estreia no Japão no dia 11 de abril de 2023, em um único horário, 18h30 em Tóquio. O filme, cujo idioma original é inglês, também será dublado em japonês, mas no Japão serão mantidos os nomes em inglês dos personagens Almankido, Vandergraad, Siena, Atena, Nero, Ikki, Mylock, Tatsumi. Uma curiosidade no elenco do Japão é que a dubladora atual de Atena é a filha da dubladora clássica de Saori Kido. O Twitter oficial do filme no Japão divulgou a descrição dos personagens. Graad Fenk Jensen é a ex-esposa de Mitsumasa Kido e criaram Saori como se fosse sua filha. Porém, um acidente a separa. Graad então jura eliminar Atena, pois acredita que a deusa levará a Terra à destruição. Mitsumasa Kido, Shambin, surge na vida de Seiya. É o misterioso homem que criou Saori, a reencarnação de Atena. Está disposto a fazer tudo o que for preciso para protegê-la. Saori, a reencarnação de Atena, é salva pelo Cavaleiro de Ouro e protegida por Mitsumasa e Graad. Todas as noites ela sonha com a destruição do mundo causada pelo grandioso poder divino escondido dentro de si. Ikki trabalha com Graad. É um homem implacável com esmagadora capacidade de luta. Possui o pingente com desenho da constelação de Fênix. Tatsumi é o mordomo de Mitsumasa. Com habilidades em tiro, combate corpo a corpo e técnicas de luta, é uma pessoa confiável que nunca perde a compostura. Ele construiu uma profunda amizade com Mitsumasa que vai além da relação de funcionário e patrão. No evento WonderCon 2023 na Califórnia, Estados Unidos, que ocorre entre 24 e 26 de março, o filme live action dos Cavaleiros do Zodíaco é o grande destaque. No primeiro dia ocorreu um painel com parte do elenco, incluindo sessão de autógrafos. O site Cave Zodíaco compilou as principais informações do painel, confira. O painel começa com o diretor Tomek Baginski dando boas-vindas aos fãs por vídeo. O produtor Yoshi Kezawa conta que decidiram fazer o filme dos Cavaleiros, pois trata-se de uma franquia que tem um grande coração e que é o momento da história ser recontada nesse formato. O título do filme reflete a natureza de Seiya. Deseja que seja um sucesso para que ele se torne um Cavaleiro de Ouro no futuro. Madison Iseman cita ser um processo de autodescoberta de Saori como Atena e revela que o cabelo roxo foi uma conquista dela no filme. Fenk Jensen é a vilã, mas na verdade ela apenas deseja proteger Saori. Utiliza braços mecânicos que funcionam com o cosmo. Cassius tem uma
ligação importante com ela, sendo seu braço direito. Mark Dacascos, além de ser o mordomo de Saori, atua como segurança da deusa. Porém, não tem nenhuma cena com Ikki Graad. Diego Tinoco vê Ikki como um personagem intenso. Sua missão é eliminar Athena. Revela que, assim como na série clássica, possui um irmão chamado Shun. A confirmação do ator que Shun será homem levou o auditório à euforia. Falou também da importância de ter alguém com ascendência latina no filme. Nick Stahl conta que se preparou bastante para vestir o Cassius, se tornando fã da série clássica. Revelou que suas tatuagens tiveram de ser adequadas através de maquiagem para gerar novas tatuagens para Cassius. Andy Shen, responsável pela coreografia de lutas do filme, foi muito elogiado por todos. Foram exibidos também alguns trechos do filme durante o painel. Uma cena com Sei e Saori com a deusa contando sua história, a parte em que a Ioros de Sagitário aparece. É mostrado também o funcionamento dos braços mecânicos de Graad e sua ligação com o cosmo de Athena. Uma cena de Cassius repreendendo Ikki e o motivando. Seiya versus Cassius lutando no ringue. E Tatsumi luta contra os Cavaleiros Negros, com o título nacional oficial. Os Cavaleiros do Zodíaco Sensei o começo. Pré-venda dos ingressos a partir de 12 de abril. O lançamento ocorre nos cinemas de todo o país. A dublagem brasileira segue o novo elenco oficial de dubladores, e já estrearam desde novembro de 2022 na série 3D, a partir da segunda temporada exibida na Crunchyroll. A emocionante e nostálgica música Pegasus Fantasy, que foi a primeira abertura de Saint Seiya no Japão e chegou ao Brasil com a versão em português no relançamento da série clássica nos anos 2000, terá uma versão inédita exclusiva no novo filme live action dos Cavaleiros do Zodíaco. No spot exibido na TV no Japão, já tivemos a inserção da versão clássica do grupo Make Up, empolgando os fãs nos anos 80 no Japão e 90 no Brasil. Mas finalmente, o que o responsável pela trilha sonora do filme, Yoshihiro Ike, havia prometido como surpresa aos fãs, foi revelado durante o painel dos dublês no evento WonderCon 2023 na Califórnia. No vídeo dos bastidores da produção com a equipe de Andy Shen, responsável pelas coreografias de luta e famoso pelo trabalho no filme Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, foi possível ouvir um trecho da nova Pegasus Fantasy, em versão instrumental extremamente épica e emocionante. No segundo painel da WonderCon 2023, Brandon Lee apresentou a nova coreografia do Meteoro de Pégaso criada por Andy Shen e revelou que cada cavaleiro terá um estilo de luta. Nos trailers também é possível ver Seiya traçando as estrelas da constelação de Pégaso. Tomek Baginski, diretor do filme, revelou que no início do projeto tinham armaduras mais tecnológicas. Essa informação reforça a possibilidade da arte conceitual vista no storyboard ser o visual descartado por Masami Kurumada. Além disso, já revelou que seu momento favorito foi quando Seiya vestiu a primeira armadura de Pégaso. Essa informação confirma que teremos duas versões. Porém, analisando as novas fotos divulgadas da aparência de Seiya, provavelmente essa vestimenta inicial seja na verdade a armadura de Pégaso V1, pois há elementos similares à primeira versão do mangá e anime, com ornamentos de Pégaso. Não aparenta ser um traje qualquer de treinamento, mas sim um design inspirado na primeira armadura mesclado com a roupa de treino de Seiya. Com isso, a segunda versão V2 se torna à vista nos trailers e pôster oficial. Mitsumasa Kido, o avô adotivo de Saori, será Shambin, que interpretou Boromir na trilogia O Senhor dos Anéis, e Ned Stark na série Game of Thrones. Cassius, o pupilo de China, será Nick Stahl. John Connor no filme Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas. Tatsumi, o mordomo, será Mark Dacascos. Jimmy Lee no filme Double Dragon e Eric Draven na série O Corvo, Caminho do Paraíso. Ikki, o Cavaleiro de Fênix, será Diego Tinoco. César Dias na série On My Block. Saori, a deusa Athena, será Madison Eisenman. Bethany Walker no filme Jumanji, Bem-vindo à Selva. E Mary Ellen no filme Annabelle 3, De Volta para Casa. Graad ou Gurad será Fank Jensen. Muriel em João e Maria, Caçadores de Bruxas. E Jean Grey na trilogia X-Men. A vilã do filme Graad será dublada por Shalana Costa. Seiya, o Cavaleiro de Pégaso, será Mekenil Arata. Yukishiro Enishi no filme Samurai X, O Final. Zoro na série de One Piece. Yokuyasho Nijimura no filme de JoJo's Bizarre Adventure. E Scar em Fullmetal Alchemist, A Vingança de Scar. Seiya é um jovem com espírito indomável que jamais desiste. Não importa qual seja a dificuldade, ele vive lutando em uma arena subterrânea enquanto procura sua irmã mais velha, da qual foi separado quando criança. Ao conhecer Mitsumasa Kido, começa a trilhar o caminho de um cavaleiro. Os guerreiros de todas as partes do mundo que se reúnem para proteger Athena, a deusa da guerra e da sabedoria que escolheu usar seus poderes para cuidar da humanidade desde a era mitológica, quando os deuses governavam a Terra. Ela renasce uma vez a cada centenas de anos na
na forma humana. Marin é a Amazona de Prata que inicia o treinamento de Seiya para torná-lo em um verdadeiro cavaleiro. Quando ela queima seu cosmo, surge a constelação de Águia em suas costas. O cosmo é um micro-universo, uma energia cósmica oculta no interior dos seres humanos. Ao queimá-lo, os cavaleiros revelam um gigantesco poder. Por possuir um poderoso cosmo, Seiya aprende com Marin como explodi-lo. Essa será sua arma para combater os deuses malignos. No dia 3 de abril de 2023, o perfil oficial do filme no Japão divulgou uma informação sobre as armaduras Cloths, com a foto onde Seiya está trajando a suposta V1, a primeira armadura de Pégaso, que é uma mescla com a roupa de treino. As armaduras só podem ser usadas por aqueles que foram reconhecidos como cavaleiros, que queimam o cosmo. Após um rigoroso treinamento com Marin, o pingente de Seiya de Pégaso se transforma em uma armadura sagrada. Essa informação reforça que a V2 será a armadura já vista nos trailers, de onde poderá surgir da caixa de Pandora. Tomás Tomek Baginski, diretor da produção, concedeu uma nova entrevista, desta vez ao site japonês Eiga.com. Em maio de 2017, surgiram as informações chocantes de que o popular mangá de Masami Kurumada, Saint Seiya, que é amado em todo mundo há mais de 35 anos, será transformado em um filme live action por Hollywood. 6 anos depois, a saga dos Cavaleiros do Zodíaco nos cinemas de todo mundo terá início. Descubra agora os segredos da maior produção já realizada de Saint Seiya, incluindo a grande revelação sobre as armaduras dos Cavaleiros de Atena. Makinio Arata interpreta o papel principal, ao lado de outras estrelas como Shambin, com um diretor indicado ao Oscar, e uma equipe de efeitos visuais que atuou no mais recente Matrix. Podemos realmente sentir a seriedade de Hollywood na produção de Saint Seiya. No entanto, os fãs do Japão, berço da obra original, estão preocupados. Se perguntam se o filme será terrível, ignorando a série clássica. Através da entrevista com o diretor, é revelado o segredo por trás do design das armaduras sagradas. Se há amor da equipe pela obra original, e o que Masami Kurumada solicitou para essa versão live action. O mangá original, até fevereiro de 2022, vendeu 50 milhões de cópias em todo o mundo. O anime foi transmitido em 80 países, e sua popularidade na Europa, principalmente França, Itália e Espanha, e América Central e do Sul, sobretudo no Brasil, Argentina, México, Chile e Peru, é impressionante. O mangá clássico terminou sua publicação nos anos 90, mas desde então, novas histórias, animações, filmes e diversos produtos foram produzidos, e continua a criar fãs pelo mundo. Em Hollywood, o diretor Louis Leterrier, de Velozes e Furiosos, é um famoso fã dos Cavaleiros. Seu filme de 2010, Fúria de Titãs, é lembrado por sua grande homenagem a Saint Seiya. O diretor Tomek acabou de terminar o primeiro filme live action dos Cavaleiros, então está ansioso para falar sobre seu amor pela obra original e a paixão que tem por esse trabalho. Sente que é única no original a mescla da ação com representações psicológicas. Saint Seiya é muito interessante, em um nível que raramente se vê nos quadrinhos. Além disso, sentiu fortemente que era único, onde personagens se sacrificam e seguem em frente por seus amigos e por aquilo que acreditam. O auto-sacrifício é um tema importante, especialmente nos tempos atuais, e todos os personagens incorporam a mensagem de que, mesmo que você perca a batalha, ainda pode motivar corações e alcançar seus adversários. Embora o trabalho original tenha sido escrito há mais de 35 anos, sente fortemente que é necessário recontar no cenário atual os temas de auto-sacrifício e redenção que estão na raiz de Saint Seiya. Tomek é capricorniano, imagina que seu personagem favorito deveria ser Shura de Capricórnio, mas se sente mais conectado com Seiya. Ele tem um espírito rebelde que nunca desiste. Na verdade, é exatamente o que se exige na profissão de um diretor de cinema. Há muitos elementos que não devem ser cedidos. Seiya lhe dá coragem. Ele quer oferecer ao público um live action o mais fiel possível do mangá original. No entanto, ao torná-lo um filme, é necessário que as pessoas que não conhecem Saint Seiya também o assistam. Quando pensou dessa forma, criou-se um limite, pois há muitos conceitos que precisam ser explicados, como a ideia do micro-universo, o cosmo, os cavaleiros, Saints, suas relações humanas, seus desejos e motivações. A lista é longa para apresentar tantos elementos com cuidado. Então decidiu focar na história de Sei e Saori, mantendo o mangá original em mente, para tornar a história atraente dentro da duração do filme. Se há uma grande mudança, é que a personalidade de Saori foi fortalecida, pois principalmente na cultura ocidental moderna, se colocá-la como uma heroína que só pode ser salva, pode ser considerado incoerente. O grande desafio foi descobrir o quanto de Saori poderia ser desenvolvido naturalmente e se encaixar na história original, mantendo seus elementos clássicos. Entretanto, depois de assistir ao filme, acredita que os fãs entenderão como isso levará naturalmente à história de Masami Kurumada. Desde o início, o diretor queria usar Pegasus Illusion em algum lugar desse trabalho, pois Pegasus Fantasy é uma música indispensável de Saint Seiya. Juntamente com o compositor Yoshihiro Ike, que compôs a música para esse filme, acredita que encontraram o caminho e o lugar certo para honrar o legado do anime. As vestimentas
vestimentas sagradas, cloths, tiveram o processo mais longo para ser concluído. No começo, fez vários desenhos das armaduras. Inclusive, também existem designs que seguem fortemente o mangá original e o anime. Além disso, tiveram muitas propostas de designers renomados de Hollywood. No entanto, quando mostrou a Masami Kurumada a proposta do design das armaduras nos estágios iniciais do projeto, ele disse: "Não é assim, é? A reprodução do original não é importante." O mestre Kurumada também falou: "Quando desenhei a armadura pela primeira vez, eu estava fazendo com base na antiga armadura grega." Essas palavras mudaram a percepção do diretor. Jogou fora todos os desenhos que tinha até aquele momento e recrutou a ajuda de ferreiros que realmente fazem armaduras na Grécia e na Europa. Criaram com as orientações de Tomek, enfatizando a questão do que aconteceria se houvesse realmente uma veste sagrada herdada dos tempos antigos. Não tem dúvidas que recriar o original é importante, e tinha consciência disso, mas recebeu essa ajuda do criador original. Como resultado, se as vestimentas sagradas, as cloths, realmente existissem no mundo real, tem orgulho de que certamente se pareceriam com este trabalho. Depois de passar por um processo tão longo, o esforço foi enorme. Tomek queria evitar fazer todas as armaduras em computação gráfica, pois sente que se a cloth fosse feita em CG, não seria Saint Seiya. A versão do anime da vestimenta sagrada tem um design diferente, com muitas partes pontiagudas. Se fosse realmente incorporado, o movimento dos atores seria restrito e a incompatibilidade seria visível, não sendo possível produzi-lo sem contar com CG. Outra coisa importante é que não quis usar armaduras tradicionais japonesas, como já viu em outros trabalhos. Assim como na obra original, esse filme tem estilo e visão de mundo únicos. Buscou herdar a essência original de Saint Seiya. Por várias razões, tem plena consciência de que os fãs vão criticar as vestimentas deste trabalho. De fato, tais vozes foram ouvidas dentro da equipe. Também há indícios de que as cores e materiais são diferentes dos mangás e animes, mas se prestar atenção aos detalhes, para essa versão em live action, verá que desenharam fielmente, especificamente os elementos do design do anime. O que mais impressionou o diretor foi que quando estava desenhando a primeira cloth, no início buscavam a perfeição e a forma completa, mas através da equipe do mestre Kurumada, ele disse: "Não precisa ser assim. A armadura muda conforme Sei e seus amigos crescem, e é moldada pela influência do cosmo." Mesmo no original, o estágio inicial era muito simples, como o peitoral. Portanto, a solução estava claramente na frente do diretor. Naquela época, percebeu que isso é Saint Seiya, que deve ser uma obra que conecta o coração, não é uma obra superficial. Portanto, a história incorpora fortemente o crescimento tanto do personagem quanto da armadura. O que ele gosta em Saint Seiya é que se você não vencer com sua mente, a sabedoria ao invés do poder, você não será capaz de obter a armadura, a vitória. A verdadeira batalha é consigo mesmo. Tomek pôde expressar isso na história e sente que será bem recebida. O diretor Tomek Baginski tem profundo conhecimento e visão sobre o mangá original e adaptação em anime. Depois de prestar grande respeito à obra clássica, buscou a naturalidade e a qualidade de um filme live action. E resultado foi criado no desafio de satisfazer os fãs e o público em geral. É preciso ver com seus próprios olhos nos cinemas para sentir essa resposta. O público japonês, berço da obra original, que estava preocupado com a nova adaptação de Saint Seiya, só tem registrado elogios e relatos que sentiram a emoção e a essência original na produção de Hollywood, quando assistiram na pré-estreia no Japão, agradando aos fãs e também a quem nunca leu ou assistiu a obra clássica. Seus comentários falam de arrepios, superar expectativas, vontade de aplaudir o tempo todo, e captaram o amor pelo original, cenas de ação impecáveis graças à maestria de Andy Shen do filme Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis. Chamam também de uma verdadeira obra-prima que passa impressões diferentes ao ver dublado e legendado, e que satisfaz aos fãs do mangá original e do anime clássico. Foi visto também em vários comentários o desejo pela continuação nos cinemas. Os Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya o começo, não é baseado na adaptação da Netflix. Já está incorreto afirmar que a Netflix criou a série 3D, quando na verdade ela apenas distribuiu com exclusividade somente a primeira temporada criada pela Toei Animation, que já se encontra na terceira, prevista para ser lançada ainda em 2023 na Crunchyroll. Essa revelação foi feita pela gerente de produção da Toei Animation, Sakura Kayama, em entrevista exclusiva ao canal peruano GeekQ, que traduzi em primeira mão na íntegra, clica no card, já que antes disso muitos imaginavam que a Netflix tinha algum envolvimento na produção. Além disso, a partir da segunda temporada em diante, está sendo disponibilizada somente na Crunchyroll, conforme revelado pelo presidente da Toei Animation, Kozo Morishita. Em 2016, o projeto do filme começou a ser desenvolvido juntamente com o da série 3D. Eles foram baseados na obra clássica. Tanto na série 3D como no live action, temos Graad, ou Gurad, que é a personificação da Fundação Graad, presente
presente na obra clássica, que representa o poder humano tecnológico. Ou seja, não é teoria e sim um fato que Vander Grahad foi baseado na Fundação Grahad, se criando um contexto para a origem do nome da grande fundação, pois Grahad no filme é a ex-esposa de Mitsumasa Kido, e ambos criaram Saori como se fosse sua filha. Além disso, em japonês, o nome da vilã se escreve da mesma forma que o da fundação. A tradução para o português do Brasil foi feita de diversas formas, desde os anos 90 na série clássica, como Fundação Grado, Galar e Grahad. Já o nome do personagem, apesar de ser o mesmo, foi padronizado desde a primeira temporada da série 3D como Gurad, e se aproxima mais da pronúncia japonesa, Gurado, Fundação Grad, Gurado Zaidan, Vander Grahad, Benda Gurado. Outro fato interessante é que a aparência do vilão na série 3D foi inspirada no líder dos Cavaleiros Negros da série clássica, Jango, já que na adaptação da história é Grahad que comanda os Cavaleiros Negros. Todos os filmes dos Cavaleiros sempre tiveram inimigos que não existiam na obra clássica, como Vander Grahad, mas a diferença é que essa nova vilã tem essa conexão com o original. Portanto, o filme live action de fato não é baseado na série 3D, mas sim na obra original de Masami Kurumada dos anos 80. Assista e confira se a essência original está presente no filme. A pré-estreia no Japão ocorreu em Tóquio no dia 11 de abril e contou com a exposição das armaduras originais de Pegasus e Fênix e a vestimenta de Athena, que foram realmente usadas pelo elenco durante as filmagens. E foi após essa apresentação que os fãs japoneses passaram a deixar as redes sociais repletas de comentários positivos sobre o filme. Kentaro Muramatsu, cineasta japonês, fez a primeira crítica do filme. Ele deu 4 estrelas de 5 no site cinematoday.jp. Confira. E o Saint Seiya live action? Achei que seria um projeto difícil mesmo na escala de Hollywood, mas é um filme com ação e eu pude relaxar e apreciar. Como pertenço à geração da febre original, sorri sempre que percebi a essência sendo apresentada, mas não vejo problemas para quem não tem conhecimento do clássico. É uma história independente. Makenio Arata, o personagem principal, mostra suas maravilhosas habilidades físicas e está se tornando uma presença confiável nos projetos de adaptação live action. As demais estrelas são pessoas que sabem de tudo sobre o gênero, então podemos confiar. Se houver um sucesso adequado, a história terá continuação, e eu particularmente quero vê-la. Segundo o site americano Box Office Pro, o filme, que estreia em 12 de maio nos Estados Unidos, mostra os primeiros sinais de potencial com o público que gostou de Demon Slayer para a Vila do Espadachim e One Piece Filme Red. O alcance do marketing e o boca a boca serão importantes para Cavaleiros do Zodíaco, pois mesmo evitando o fim de semana de estreia de Guardiões, o público predominantemente masculino do filme ainda estará em concorrência de mercado com a sequência da Marvel. Contudo, nos 3 primeiros dias o faturamento deve ficar entre 5 e 10 milhões de dólares, e o total está entre 11 e 25 milhões de dólares nos Estados Unidos. O site Cave Zodíaco conseguiu a confirmação oficial dos nomes e termos usados no filme. Foram mantidos Seiya, Saori, Ikki, Gurad, Cassius, Marin, Aioros, Shura, Jaque e Cavaleiros Negros, e mudaram Alman Kido, Mitsumasa e Mylock, Tatsumi. Na lista também constam mais nomes, mas não foram revelados. O site também divulgou o nome de mais 2 dubladores do filme. Seiya criança é Gabriel Ribeiro e Seika, a irmã de Seiya, é Stephanie Custódio. Confira o elenco já revelado. Seiya de Pegasus é o Ridley Contaifer, Saori, Raíssa Bueno, Alman Kido, Tata Guarnieri, Mylock, Fernando Ferraz, Ikki de Fênix, Léo Caldas, Gurad, Shalana Costa, Marin de Águia, Adriana Torres, Shura de Capricórnio, Bruno Sangregório, Aioros de Sagitário, Fábio Campos. A dublagem brasileira foi realizada no estúdio Atma Entretenimento, com direção de Lucas Almeida e tradução e adaptação de Vinícius Maia. Ainda segundo o site, está mapeando todas as redes que confirmaram a exibição do filme no Brasil. São quase 500 salas confirmadas, recorde da franquia nos cinemas brasileiros desde os anos 90. O número deve crescer ainda mais até a estreia. Estima-se que no Brasil exista cerca de 2.000 salas de cinema. A revista semanal japonesa Shonen Champion, de 13 de abril, que trouxe o primeiro capítulo da temporada final de Next Dimension, publicou uma mensagem do mestre Masami Kurumada, o autor original dos Cavaleiros do Zodíaco, que comentou sobre o primeiro filme live action de Saint Seiya. Aos rapazes e moças que cresceram assistindo ao Seiya do outro lado do oceano, criaram um filme emocionante. Eu acredito que todos que assistirem sentirão a paixão por trás do filme, como eu senti. Na revista Shonen Champion Champion Red, de 19 de abril, uma nova mensagem do mestre foi
foi publicada. A paixão da equipe e elenco de primeira linha de Hollywood foi transmitida através da tela. Esse cosmo fez arder, inclusive a mim, o criador. Vocês, sem dúvida, vão senti-lo também. Masami Kurumada, após muitos anos sem aparecer publicamente e há mais de 7 anos sem postar uma foto recente em seu site oficial, fez sua histórica primeira aparição ao vivo na Premiere Tapete Vermelho no Japão e foi transmitida em 18 de abril para todo mundo. O autor, emocionado, esbanjou simpatia ao recepcionar o elenco principal do filme: Mark Dacascos, Madison Iseman, Sean Bean, Fake Jensen, Diego Tinoco e Makenio Arata, e também o diretor Tomás Tomek Baginski. Além disso, foi a primeira aparição de Makenio ao vivo na divulgação do projeto. Masami Kurumada deixou outra mensagem aos fãs no volume 14 do mangá Next Dimension. Confira: não quero ficar preso como um sapo no poço. Quero conhecer o alto dos céus. Porém, já faz 50 anos que vivo no mundo dos mangás e ainda não sei nada. Continuo longe de alcançá-lo na mesma terra. Eu simplesmente não sei fisicamente, mas mentalmente sigo ardente como na época que estreiei quando tinha 20 anos. E não há nada de errado nisso. Estamos diante de um momento único como fãs dos Cavaleiros do Zodíaco. O filme é um marco e busca manter a essência original da obra imortal de Masami Kurumada. E se você ainda está preocupado com as semelhanças com a série 3D exibida pela Netflix, não se esqueça que a partir da segunda temporada lançada na Crunchyroll, ela se tornou muito mais próxima do mangá canônico, apresentando momentos inéditos no anime que eram exclusivos do mangá original. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Partiu Cinema. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.